Graça e paz. Já são 2h e pouco da manhã, mas estamos aqui. Vamos dar continuidade ao pequeno estudo sobre o caminho, a verdade e a vida que Jesus disse. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós estamos entendendo para quem foram ditas aquelas palavras, que foram para os judeus, não para nós gentios. Por seu sangue derramado na cruz, ele, Jesus Cristo, abriu um novo caminho, rasgando o véu que foi o seu corpo. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Vamos à leitura. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Diz assim: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Este foi o caminho aberto para nós gentios, por onde todos aqueles que nasceram depois da cruz, por onde Paulo e aqueles discípulos daquela época, eles sofreram uma transição de tempo, de acontecimentos naquela época. Porque Paulo e os outros discípulos, eles estavam antes da cruz e depois da cruz. Entendem? Porque Paulo disse, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então Cristo resgatou quem? Quem nasceu antes da cruz. Jesus de Nazaré. Quando ressuscitou, tornou-se Cristo Jesus, o ressuscitado. Então houve a transição para eles. Para todos que nasceram depois da cruz, e principalmente quando o templo veio abaixo no ano 70, onde foi estabelecido, vou ler aqui, não tinha nem marcado, mas vou dar uma lida aqui, ó. Hebreus 9, diz assim, Hebreus 9, versículo 8. Eu vou ler a partir do 6. Ó. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. Versículo 7. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. 8. Versículo principal. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Então, uma obra grande, extraordinária, foi quando Jesus colocou um braço para a direita, outro para a esquerda, aspirou e disse, Pai, está consumado. Só que os pactos ainda estavam se cruzando, o novo e o velho pacto. Dali a 37 anos, houve a queda do templo, no ano 70, quando o general Tito cercou com os soldados romanos Jerusalém e foi pisado pelos gentios. Então, quando completou o tempo de ter sido pisado pelos gentios, no ano 70, um soldado, sem intenção alguma, lançou uma flecha do seu arco com fogo, lançou ao léu, e esta tocha alcançou o centro do templo. E ele se queimou e ele veio abaixo. Findou a lei. Findou o velho pacto. Findou o Velho Testamento.
Aí foi estabelecido a Nova Jerusalém, que João diz em Apocalipse 21, depois de ter acontecido os cavalos cercados, tudo, as aves, os abutres comeram carne de reis, tudo isso daí que está no meio de Apocalipse. Apocalipse 21, João fala, e viu descendo do céu a Nova Jerusalém, preparada para o seu noivo. E Deus mesmo está no meio dos homens. Agora eu vou te perguntar, aonde você vai? Algum dia eles falaram que o reino de Deus já foi estabelecido? Que a Nova Jerusalém espiritual e que Deus mesmo está em nosso espírito reinando? Não, lógico que não. Porque se eles falarem isto, eles é obrigado a aceitar que Jesus já vem em glória por sobre as nuvens. Aí que tá. E se eles disserem que Jesus já vem em glória, acabou a escravidão. Acabou a servidão. E se eles disserem que o próprio Deus, faço questão, abre aí Apocalipse capítulo 21. Olha que coisa maravilhosa. Quando o tabernáculo, porque Hebreus foi escrito 68 antes do ano 70, o livro de Hebreus. Então aquele tabernáculo terrestre ainda estava de pé. E não poderia ser estabelecido esse, o espiritual. Quando veio a ruína, a destruição, acabou, aí sim, aconteceu isso aqui. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar não existia. 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Presta atenção. Não é com os anjos, não é com os espíritos, não. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Hebreus 8, só para lembrar. Hebreus 9, 8. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo de pé. Jesus de Nazaré é o caminho, a verdade e a vida para nós, povo gentil? Não. Ele veio para os perdidos da casa de Israel. Ele veio para os judeus. Nós, o justo viverá por fé. Nós estamos reinando em vida. Nós já fazemos, o nosso espírito já faz parte, já está na Jerusalém celestial. E o próprio Deus reina em nosso espírito. Ele faz morada em nosso espírito. Cai por terra que Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, para nós gentios, foi o caminho, a verdade e a vida. Não, foi para os judeus. Graça e paz. Deus fez a promessa de salvação do seu descendente a Abraão 430 anos antes da lei. Imaginamos um arco que passou por sobre toda a lei, incluindo os livros históricos de Jesus de Nazaré. Afinal, ele nasceu sob a lei e veio para cumprir a lei.
Este arco se findou em nós, ou seja, depois da cruz. Quando Jesus disse, Pai, está consumado, até foi. Este foi o primeiro ponto de alcance. O segundo e o último alcance se deu no ano 70 depois de Cristo, quando houve a queda do templo e o juízo de Deus contra o povo judeu se consumou. Então, amados, o nosso caminho é a graça de Deus, é a graça do Cristo ressuscitado. E quem veio trazer, quem trouxe essa palavra, quem foi levado ao terceiro céu para trazer esta revelação maravilhosa, foi o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Oh, amado Deus, graças a Deus, meu Pai. Louvado seja. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem de Cristo, em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo está falando dele mesmo. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, o apóstolo Paulo foi separado. Você, Tiago, João, Pedro, Tiago, João, vocês vão para a circuncisão, para os judeus. Vocês vão pregar o que vocês aprenderam com Jesus de Nazaré, que veio para cumprir a lei. Paulo, Barnabé, Silas e outros, você foi separado para sofrer as mesmas aflições que eu sofri, ou seja, Jesus disse a ele, e vai levar o evangelho a reis, príncipes e aos gentios, que nós fazemos parte. Então, para que eu vou ficar na lei de Moisés? Para que eu vou ficar praticando cerimônias, obras, preceitos, mandamentos, ensinado pelos discípulos da circuncisão? Para nós gentios, a salvação veio de graça. Qual a obra que temos que fazer? Crer somente em Deus e em seu Filho que ressuscitou ao terceiro dia. Nos lavou, nos redimiu, nos justificou e nos escolheu antes da fundação do mundo. Sobre nós, gentios, não há jugo nenhum, não há carga pesada para nós. Sobre nós, gentios, o que está é o amor do Pai. Nós fomos enxertados como ramos em uma oliveira, como ramos de oliveira brava, nós fomos enxertados.
Porque os judeus não quiseram, não aceitaram. Mas nós, como somos descendentes de Abraão, e os descendentes de Abraão são todos aqueles que têm fé. Os que praticam obras são descendentes de Moisés, são descendentes da lei de Moisés. Os que praticam obras. Quando você dá seu dízimo, que nunca foi dinheiro, você está praticando uma obra, obra da lei. Quando você sobe o monte para buscar não sei o que lá, porque Deus ele é espírito, e ele está em nosso espírito, você está praticando uma obra morta da lei. Quando você pratica a lei da purificação, o que é a lei da purificação? É o batismo nas águas. Que Jesus de Nazaré, ele veio para cumprir a lei, por isso que ele teve que participar. Mas leia em Romanos, capítulo 6, versículo 3, diz assim: Romanos, capítulo 6, versículo 3, diz assim: Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, não em Jesus de Nazaré, em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Todos que nasceram depois da cruz foram batizados. Uma criança, quando nasce, foi batizada pelo sangue, pelo sangue de Cristo, já foi justificado, já foi santificado. Aí os pais, por ignorância, levam para apresentar, praticando a lei de Moisés, que levava o filho para apresentar ao Senhor, lei de Moisés. Não me lembro onde que está, Lucas 3, 4, ou é Mateus, tá, lei de Moisés. Aí não contentes, por ignorância, meu filho depois de 12 anos, aí desconhece, ou vai em outra igreja e leva aquele batismo nas águas, ou seja, a purificação, coisa da lei. Ou depois dos 12 anos, entra por uma igreja evangélica, que o pastor fala, não, você tem que batizar, o batismo de João Batista, batismo de arrependimento. Você está praticando a lei da purificação. Então, você sem querer, você, na verdade, infelizmente, você é um judeu disfarçado. Você é um gentil encapado do judaísmo. E quem ainda está praticando obras está debaixo da maldição da lei de Moisés. Porque, como diz em Deuteronômio, Levítico, um monte de lugar fala que todos aqueles que não praticar 613 itens da lei, entre ordenanças, preceitos e mandamento, se você der o dízimo, sobrou ainda 612, você tem que praticar. O único que conseguiu foi Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Ele veio, praticou, ele fez a boa obra para nós e para os judeus, aqueles que aceitam. Mas para a religião, infelizmente, está do jeito que está. A religião ainda está na maldição da lei. Eles profanam. Quando todo primeiro domingo, eles falam, vamos participar da Santa Ceia. Não é Santa Ceia. O que Jesus participou com seus discípulos foi a Páscoa judaica. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 12, leia a partir do versículo 40, que você vai ver que estrangeiro, assalariado, não podia participar disso, não pode participar, que isso é coisa de judeu. Isso aí foi o quê? Páscoa, a passagem pelo Mar Vermelho, a saída do Egito. Então isso foi para os judeus, não para os gentios. Graça e paz. Tem mais alguma coisinha aqui? Vamos ver. Eu vou terminar no outro, fazer um vídeo bem curtinho no outro agora, para a gente finalizar essa parte. Então, o caminho nosso é a graça de Deus. Não é o caminho ensinado aos judeus antes da cruz. Graça e paz.